Glória a Deus. Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Feliz, pode se sentar, por favor. Muito feliz, primeiro por estar aqui, pelo convite do Pedro, do pastor Áquila, pastora Carla, e também, principalmente, por ver que vocês entenderam a visão de gerações. Porque a visão de gerações, Pedro comentou que vão começar os cursos aqui, mas os gerações, o fim dele justamente não é os cursos, Não é o curso que define as gerações, mas gerações é isso. É a família, não só do Jardim Atlântico, mas de todas as lagoinhas, caminhando no mesmo propósito, com a mesma visão. Desde as crianças até os adolescentes, os jovens adultos, toda a parte de relacionamento, seja ela de namorados, noivos, casados, pais e filhos e também a terceira idade. Então, quando Pedro chama cada líder aqui para poder falar um pouquinho, isso é gerações, porque não é simplesmente um ministério independente, mas são vários ministérios caminhando na mesma visão e no mesmo propósito. Amém? Glória a Deus. Gente, é muito bom estar aqui com vocês, O Pedro já me apresentou. Meu nome é Sérgio, Eu sou um dos pastores dali da Lagoinha Matriz e atuo no Ministério Gerações. Hoje eu trabalho ali como um secretário executivo, porque você sabe que a nossa igreja, nós já passamos, acho que de 500 igrejas, então nós precisamos dar esse respaldo. Então eu atuo não só na Lagoinha Matriz, como um dos pastores ali do Gerações na Matriz, mas também dando suporte para todas as lagoinhas espalhadas por Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e fora do Brasil. Então você pensa, Nossa, Deus dá graça, Muita coisa realmente, mas glória a Deus por isso. Amém? Minha esposa, infelizmente, não pôde vir, Eu tenho uma esposa, o nome dela é Aline, ela é pastora também, inclusive do Kids, lá da Matriz. Eu tenho um filho, Arthur, de 10 anos, mas ele já tinha um compromisso hoje com a família, Mas eu trago um beijo deles, tá bom? Na próxima oportunidade, com certeza, eles estarão aqui comigo, para a gente poder celebrar ao Senhor juntos. Amém? Amém. Vocês estão preparados, gente? Amém? Para o que Deus quer falar com a gente. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 7. Eu sei que vocês estão com as suas Bíblias aí, isso é muito legal, muito bacana, mas eu pedi para o nosso irmão ali, para projetar aqui, no Data Show, os versículos. De repente, ultimamente, pastor, tenho pregado assim, tem sido assim tão bacana, porque a gente lê junto, e a gente caminha junto, amém? Então, se você quiser, você pode ficar à vontade de ler através da sua Bíblia, mas a gente pode também acompanhar comigo aqui, ok? Atos capítulo 20, versículo 7. Diz assim, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. Eu tinha falado para você até o 9, minha irmã, mas vamos continuar lendo, até o 10, ou melhor, até o 12, Descendo, porém, Paulo, inclinando-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Aleluia. 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou longamente até o romper da alva, e assim partiu. Versículo 12. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra ela é viva e eficaz, Senhor, é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Fala conosco nessa noite, em o nome de Jesus. Amém? Irmãos, culto
quando tem ressurreição de morto, o culto acaba, gente. Vocês viram que o texto que eu acabei de ler, Paulo já estava pregando, e o culto já estava indo até meia-noite, olha que bênção. Era um domingo de ceia, porque o texto fala de partir o pão. Então, para vocês poderem entender, né, imaginar a cena, era um culto de domingo à noite, como você tem aqui, todo domingo, um culto de ceia em que Paulo estava pregando. E meia-noite, discurso longo de Pedro pregando, ele já ia partir de viagem no próximo dia, na segunda-feira, e um rapaz sentado na janela, chamado Eutico, ele adormeceu e caiu. Ninguém, por favor, gente, eu não vou até meia-noite não, amém? Podem ficar despreocupados. Mas, por favor, se você estivesse meio com sono e tal, né, dá um glória a Deus aí, amém? Você tem liberdade para dar glória a Deus, aleluia, amém? Mas ele adormeceu e caiu, né? E culto, quando tem ressurreição, gente, o culto varou a noite toda, como vocês leram aqui, só foi acabar no outro dia de manhã, olha que bênção. Que seja assim com a gente também, amém? Amém. Milagres, aleluia. Mas para poder caminhar com os irmãos aqui, dentro daquilo que eu quero ministrar aqui ao coração de vocês, eu gostaria de chamar aqui 3 voluntários, 3 homens, varões de guerra, e pudesse vir aqui à frente, por favor. Isso, pode vir, então, vem cá, por favor, subam aqui, ficam perfilados aqui para mim, por favor, os 3, de maneira de enquadrar aí, isso, tenta enquadrar para poder pegar ali. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir também o livro, ou pudessem acompanhar aqui comigo o texto de João, capítulo 14, versículo 6. Vocês estão comigo, gente? Eu vou trazer esse texto que nós acabamos de ler para vocês de uma outra ótica, mas eu preciso que os irmãos prestem bastante atenção. Olha o que o texto diz. Vamos falar todo mundo junto? Vamos lá, no 3? 1, 2, 3. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Aleluia, glória a Deus. Eu chamei esses 3 voluntários aqui, chega só mais um pouquinho para o meio, aí assim, isso, abra, isso. Justamente para poder representar o que Jesus está dizendo aqui. Jesus, quando ele diz isso, ele não está falando no sentido natural, mas ele está querendo dizer alguma coisa. E aqui nesse texto ele está se comparando a um lugar, preste bastante atenção. Então quando Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está falando para os discípulos, e os discípulos eram judeus, então entenda o contexto, e ele precisava falar a língua, o mesmo dialeto ali, uma maneira que eles pudessem entender o que Jesus estava dizendo. Então quando Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está se comparando a um lugar, e esse lugar é o tabernáculo. Você se lembra qual era a divisão do tabernáculo? O tabernáculo, ele tinha 3 divisões, não é isso? O átrio externo, o lugar santo e o santo dos santos. Vamos lá de novo, falando juntos? Átrio externo, lugar santo e santo dos santos. Então Jesus aqui está se comparando ao tabernáculo. E lá no capítulo 1 de João, no versículo 14, olha só que interessante, diz assim, ó, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando o João está falando aqui sobre Jesus, que o verbo é Jesus e o verbo se fez carne, na tradução do grego, que foi escrito o Novo Testamento, esse termo habitou, ele significa tabernaculou. Então o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E o texto diz, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então quando Jesus está se falando, se comparando ali, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo para os discípulos, eu sou esse caminho,
eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando Deus disse a Moisés, para que ele fosse até Faraó, e Faraó deixasse o povo ir, porque Jesus queria fazer o quê? Deus queria fazer o quê? Habitar no meio do povo. Por isso que Deus pediu para Moisés, assim que o povo saiu ali do Egito, atravessou o Mar Vermelho, para que eles pudessem erguer o tabernáculo, porque era a vontade de Deus habitar no meio do povo. Ter relacionamento com o povo de Israel. E assim como no tabernáculo, eu disse para vocês que é o caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E o tabernáculo tem essas 3 partes. Cada parte era dividida por um véu. Então o primeiro véu ali, do tabernáculo, que dividia o átrio externo, o primeiro véu se chamava caminho. O segundo véu se chamava verdade. E o terceiro véu se chamava vida. Por isso, que quando Jesus foi erguido na cruz, e quando ele disse, está consumado, e a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, era para poder mostrar que não existe mais essa separação. Todo aquele processo que uma vez no ano o sumo sacerdote tinha que fazer, o dia que os judeus ainda comemoram, que é o dia de Yom Kippur, ou seja, o dia da purificação, não precisa mais, porque o próprio Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e a gente não precisa mais ficar simplesmente precisando que de uma pessoa representa isso, porque Jesus já fez isso por mim e por você. Aleluia! E da mesma forma então, como Tomé perguntou para Jesus, lá no versículo 5, né? Porque Jesus está respondendo aqui a Tomé. Tomé faz uma pergunta assim, falou, mas Jesus, como podemos saber o caminho? Vocês lembram do início de João 14? Né, ele fala, né, sobre que Jesus está indo preparar um lugar, não é isso? Ele está indo preparar um lugar, mas aí Tomé fala assim, mas qual é esse lugar? Aí ele responde para Tomé, Tomé, você já sabe, da mesma forma que o Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele tinha que entrar e atravessar o tabernáculo, passar pelo átrio externo, pelo lugar santo e pelo santo dos santos. Hoje o tabernáculo não é um lugar físico, e o sacerdote não é mais um grupo de pessoas que precisa ir, mas olha só, mas eu sou esse caminho, Jesus está dizendo para os discípulos, eu sou esse caminho, e o sacerdote é todo aquele que vier até mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que eu e você precisamos, irmãos, nós encontramos em Jesus. Amém? Aleluia. Vamos lá. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele não está dizendo que ele é um caminho. Porque se ele fala que ele era um caminho, poderiam ter mais caminhos, concordam comigo? Então ele fala assim, eu sou o caminho. A Bíblia fala no livro de Atos, que debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então o único caminho é Jesus. Não tem essa que todas as religiões levam até Deus, não, Jesus nos leva até Deus. Então por isso que ele fala, eu sou o caminho, não um caminho. Da mesma maneira ele fala assim, eu sou a verdade, não uma verdade. No mundo em que nós estamos vivendo hoje, em que a verdade ela é relativa, a sua forma de pensar é relativa, tudo é relativo, Jesus diz para nós nessa noite, eu sou a verdade, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Ele é a verdade, e da mesma maneira, Jesus disse, eu sou a vida, tudo o que vocês precisam eu tenho, se você quer vida, vem até mim, busque a mim primeiro o reino de Deus, e a todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu sou a vida, Jesus é a vida. Ele tem o que é melhor para você e para mim, meu irmão, o relacionamento diário, a palavra de Deus para nos alimentar, para te trazer vida e vida com abundância, amém? Glória a Deus.
Esse é Jesus, irmãos. Jesus não é uma luz, um pensamento positivo, um amuleto que a gente usa quando precisa, mas Ele é o Filho de Deus, o Verbo vivo, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Esse é Jesus que nós celebramos. Aleluia. Preste bastante atenção nisso. Por isso que quando Deus aponta essa visão, não é uma divisão, mas é uma visão trina. Deus, quando Ele se refere ao seu caráter, Ele diz a respeito de quem Ele é. O que Ele fala? Que Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o caráter de Deus. Quando Deus quer mostrar a Jesus no Velho Testamento, Ele mostra Jesus como, ou a Deus como, trino também. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o tabernáculo, as 3 visões do tabernáculo, era justamente Deus mostrando para o povo na época que Ele é o mesmo. Caminho, verdade e a vida. Mas preste atenção, quando Deus, Ele fala sobre você, Ele fala que você é a imagem e a semelhança de Deus. Aí ponto para quem colocou lá na recepção, eu percebi, bem ali na recepção, tem um espelho, né? Está escrito assim, você é a imagem de Deus, não é isso? Imagem e semelhança, ou seja, quando você chega na frente do espelho é você mesmo, né? Olha que interessante. Parabéns para quem teve essa ideia brilhante, porque é isso mesmo. Deus, quando Ele fala de você, meu querido, Ele fala que você é a imagem e semelhança dEle. E como Deus é trino, Deus vai criar o homem de acordo com essa realidade. Preste atenção. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Acho que todo mundo sabe de como, mas vamos ler juntos aqui, ó. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, quando Deus criou aqui, gente, Ele criou o que? O homem. Mas peraí, pastor, é só no capítulo 2 que Ele vai juntar o barro, não é assim? Como é que no capítulo 1 Ele já fala sobre isso? Porque nesse capítulo 1, versículo 26, Ele criou o que? O espírito do homem. Quando Ele diz, para Ele mesmo, né? Para Jesus e para o Espírito Santo, façamos, né? O homem é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele criou o espírito do homem. Ah, mas eu errei aqui o caminho. O espírito aqui. Ele criou o espírito do homem. Amém? Amém. Já no capítulo 2, versículo 7. Olha só, põe para mim, por favor, meu irmão. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Primeiro Ele criou o espírito, depois Ele criou o homem, o pó da terra. E soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. E da mesma maneira, como que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele te criou com essa mesma natureza, com essa mesma característica. Corpo, alma e espírito. Estão comigo? E quando Ele sopra no corpo do homem, e Ele passou a alma vivente, e assim como no tabernáculo existiam 3 partes, nós somos feitos também de 3 partes. Só que cada parte tem uma característica. Lembra lá do átrio? O átrio representava a parte externa do tabernáculo, ok? E o átrio é o quê? É o nosso corpo. O átrio é o nosso corpo, ou seja, o nosso corpo é o nosso corpo físico, é a carne, é aquilo que permite você ter acesso às coisas naturais. Se você tiver vontade de tomar água, o que você vai fazer? Você vai levantar, você vai lá tomar água, você vai no banheiro, quando acabou o culto você vai para sua casa. Se você tem fome, você faz o quê? Você come. Então o átrio no tabernáculo, ele representa justamente a parte externa, ou seja, o corpo do homem. No tabernáculo, aqui era o santo lugar.
e representa aqui a alma, a nossa alma. O que é a alma? A alma são as nossas emoções, são os nossos sentimentos, é a nossa mente. A alma está entre o corpo e o espírito. Então, tudo que é relacionado à alma, gente, às vezes a gente pensa que a alma, ela não serve para muita coisa e tal, mas sim, eu costumo dar o exemplo de que a alma é a nossa, é como uma esponja. Sabe essas esponjas que você tem na sua casa, aquela amarelinha? Às vezes você pega ela assim, parece que ela não tem nada, mas quando você pega e espreme, ela está encharcada. Então, a nossa alma tem esse papel, por se tratar de emoções, por se tratar da mente, ou seja, toda a sua caminhada como homem, como uma mulher, até hoje, você foi adquirindo emoções, experiências, e você querendo ou não, a sua alma vai absorvendo as coisas, sejam elas coisas boas ou ruins. Prestem bastante atenção nisso. E o Espírito? O que é o Espírito? O Espírito é aquela parte que nós temos, irmãos, que nos comunica com Deus, que nós nos comunicamos com Deus. Assim como no tabernáculo, o Santo dos Santos era um lugar santo, que apenas uma pessoa tinha acesso uma vez por ano. Hoje, através de Jesus, Ele permite que você tenha relacionamento 24 horas com Deus, através do seu Espírito. Aleluia. E se eu pudesse dar um tema, eu cheguei até a falar com Pedro para essa administração. Eu posso dar o tema de equilibrando as nossas emoções. Equilibrando as nossas emoções. Eu acabei de falar aqui que a alma é justamente essa parte, que as emoções, a nossa mente, aquilo que nós somos, e ela justamente fica ali nesse papel, no meio aqui, ó, entre as coisas naturais, as coisas físicas, os desejos da carne, e entre justamente o Espírito, aquela parte que nós precisamos sempre estar conectados com Deus, sempre falando com Deus. Amém? Quero agradecer aqui os irmãos, por favor. Vamos aplaudir aqui os irmãos, gente, por favor. Aleluia. E principalmente, gente, nessa época de pandemia, quando se fala de equilíbrio de emoções, a gente está falando de uma coisa que realmente tem atingido a todos nós. Pedro comentou aqui que eu faço lá atendimentos, né, além de dar esse suporte para os ministérios, mas eu atendo vários casais também. E a grande queixa que eu tenho ouvido de alguns casais, a gente ajuda, a gente acompanha, é justamente isso. A gente percebe que às vezes falta um desequilíbrio, uma falta de equilíbrio, justamente por isso. A gente não consegue fugir da alma, porque a alma ela está presente. A alma está ali no meio do espírito e do corpo. E ela vai trazer a realidade que nós somos seres carnais ou espirituais. E eu quero justamente começar a pregar agora para vocês. Porque no relacionamento entre casais, seja ele de namorados, de noivos ou casados, relacionamento dos pais para com os filhos, nós precisamos, irmãos, ter esse equilíbrio. Você precisa ter esse equilíbrio. O que nós temos mais visto é justamente esse desequilíbrio emocional nas pessoas, em todas as áreas, principalmente na familiar. Às vezes, algumas pessoas, ou alguns casais, dão ênfase mais na parte espiritual. E esquece do corpo, né? De repente, a esposa vira para o marido e fala assim: meu bem, o que nós vamos comer? Aí o marido responde assim: não, Deus proverá. Vamos orar aqui que Deus vai. Mas como assim? Né? O varão lá, o marido pode ser aquele cara né, do fogo, de oração, e tem que ser mesmo. Mas e o meu trabalho? E o trabalho, meu bem? Como é que está? Você não vai trabalhar? Vamos orar porque Deus vai abrir as portas. E o meu telefone vai tocar e eles vão atrás de mim. Meu irmão, você tem que levantar e tem que ir atrás.
A gente sabe que a situação está difícil, o nosso país não está passando por uma situação difícil, mas você tem que levantar, percebe? E essa falta de equilíbrio, justamente nos casais, nas famílias, tem trago esse desequilíbrio. Maridos, amai sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esposas, sede submissas aos seus maridos. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Quando nós deixamos de cumprir esses papéis, que são papéis do marido, da esposa, acontece o que? Um desequilíbrio. Se o marido não está amando a esposa como Cristo amou a igreja, ela não vai se sentir amada e alguma coisa vai sair, o trem vai sair fora do trilho. Porque ela tem que administrar, de repente, se ela é uma dona de casa, se ela é do lar e cuida dos filhos, e o marido, de repente, trabalha fora, ela tem que administrar o relacionamento dela com os filhos, dela com o marido, os afazeres da casa. E como é que faz? E se essa esposa não está sendo amada da maneira que precisa ser amada mesmo? Vai ter uma hora que ela vai fazer as atividades, vai fazer, mas uma hora ela vai se sentir cansada. Porque ela precisa ser amada, ela precisa ter o respaldo do marido. Ela precisa ter as palavras de afirmações para encher ela. Aí parafraseando um pouquinho aqui o autor do livro As 5 Linguagens do Amor, né? Para que o tanque do amor dos dois fique sempre cheios. Mas a maioria das vezes as pessoas só se ligam quando o tanque do amor já está lá na reserva e a luz acende, aí que nós vamos procurar ajuda. Fica a dica, não deixe para procurar ajuda só quando a gasolina já está acabando. Mas sempre esteja enchendo o tanque do amor do outro, do seu cônjuge, o tempo todo. Esposas, sejam submissas ao seu marido. Está na mesma missão, caminhando na mesma missão, na mesma visão. Isso é ser submissa. Vocês estão jogando no mesmo time. Vocês são uma dupla, tem que fazer, os dois têm que caminhar na mesma visão. E às vezes o que a gente percebe e vê assim, que às vezes é tentando um ganhar do outro. É como se fosse um jogo ali, de um ganhar do outro. Mas não, vocês jogam juntos no mesmo time. Então qual que deve ser os nossos objetivos? Nós dois resolvemos os problemas. Aí uma frase que eu sempre uso é: problema existe para ser resolvido. Não para a gente poder ficar dando volta nos problemas, mas sim para poder vencer as dificuldades. Senta, conversa, dialoga. Então não adianta às vezes só ficar para o lado espiritual, amém, irmãos? Me entendam, nós vamos chegar lá, né? Nós somos seres espirituais, amém? Amém? E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas se eu ficar focando só e dar foco só no espiritual, espera aí, como é que vai fazer? Aqui com a alma, com o corpo. Às vezes, né? Come, e não faz uma atividade física. Né? Tem que fazer, tem que exercitar, né? Lá em casa eu já combinei com a minha esposa todo sábado de manhã hoje, não foi diferente, né? Eu tenho uns amigos que a gente joga um futebol e tal, bacana, tranquilo, né? É a única atividade física que eu faço da semana, aleluia. Tinha que ser mais, né? Uma caminhada e tal. Mas é importante, percebe, gente? Se eu não cuidar do meu corpo, se eu não cuidar da minha saúde, alguma coisa vai estar desequilibrada. Mas o outro lado também é verdade, que o que mais nós temos visto hoje são pessoas, às vezes, se dedicando muito ao corpo, malhar, o tempo todo. Se alimentar bem, ou seja, aquele culto ao corpo. E às vezes eu fico sem entender, pastor, algumas coisas que, né, no Instagram você está passando assim, alguns irmãos tiram foto, uma selfie, né? Às vezes varões mais, né, parrudos assim, sem camisa, e escreve assim: ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Ela fica assim, mas, gente, não estou entendendo assim. e às vezes fica aquela coisa toda. Mas e aí, o espírito? Como é que está seu espírito? Você tem que cuidar do corpo, sim ou não? Sim, é importante. Mas seu espírito,
Como é que está a sua devocional com Deus? Como é que está indo aos cultos? Está indo nos cultos direitinho? Está congregando? Está participando de um GC? Já se matriculou para o curso de Gerações? Para o Bem Casados? O culto doméstico, as devocionais, a leitura bíblica, o tempo com Deus, como é que está? Aleluia. Como é que está o tempo de qualidade com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa? Eu citei aqui da esposa, né? Mas o marido é a mesma coisa. Às vezes a pessoa diz assim, sabe o que é, pastor? Mas eu cuido. Lá em casa não falta nada, as contas estão todas pagas, o carro está na garagem, é 0 quilômetro. Glória a Deus, isso é excelente. Mas como é que está o cuidado com a esposa? Como é que está sendo feito o seu papel como sacerdote do lar, como marido? Você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela? Alimentação ok, contas ok, né? Mas e aí o seu relacionamento com a sua família, com seus filhos? Irmãos, não há nada de errado você ser uma pessoa que serve na igreja. Tem que servir mesmo. O meu DNA, ele é de servir. Eu comecei na Lagoinha sendo um daqueles voluntários lá da diaconia, no culto da diaconia, sabe? Servindo, e eu e minha esposa, sempre. Mas até nos servirem na igreja, a gente precisa também ter um equilíbrio. Cuidar da sua casa. Você tem que se disponibilizar assim, procurar o pastor para servir, seja no qual seja o dom que você tem. Seja na ministração aqui da palavra, no louvor, na recepção, com os jovens. Mas você tem que ter tempo também para cuidar da sua família. Para passar o tempo com a sua família. De preferência trazendo eles para a igreja também. Mas separar um dia da semana para você caminhar com eles. Amém? Glória a Deus. Já alguns dão ênfase apenas à alma. E eu quero focar principalmente aqui na alma, porque nós vamos falar justamente sobre equilibrando essas emoções. Dão ênfase na alma e aos prazeres. Ou seja, só vive de emoção. Só vive na emoção. Não pode espirrar que está viajando, né? Ou seja, viaja o tempo todo. Qualquer final de semana, gente, tem que viajar assim com a família e tal, né? Tá certo. Mas, às vezes, a pessoa fala assim, mano, não adianta, eu tenho que viajar para fora, tenho que viajar para tal lugar. Ou seja, só vive de emoção. Troca de carro igual troca de roupa. Aquela sensação de falar assim, eu estou comprando um carro novo, um carro zero. Irmão, isso é muito bom também. Seu carro tem que ser bom. Tem que ter um carro novinho. Eu já passei muita dificuldade, muita raiva com o carro, né? Graças a Deus, né? Deus tem dado graça. Mas passa um ano, troca o carro e compra outro carro novo. Não, agora não quero mais esse, quero aquele. Ou seja, só vive ali na emoção de ter, de querer ter. Quando acontece isso, o que acontece com a área financeira? Aqui acontece aquele desequilíbrio. Porque para você poder trocar de carro, você acaba perdendo dinheiro. Ou seja, só quer ter o prazer de experimentar coisas novas. E você sabe o que acontece com isso, gente? Algumas pessoas falando assim, sabe o que é, pastor? Viver de emoção é bom demais. Às vezes até fazer as coisas que é proibido é mais gostoso. Porque só vive baseado em emoção. Se a pessoa só busca emoção, só vive na alma, a pessoa não se contém. Ela sempre vai buscar a emoção, prazer. E a gente tem que ficar muito atento a isso. Por quê? Às vezes as pessoas perguntam, né? O espiritual diminuiu, pastor. Às vezes parou de ir à igreja, parou de orar, parou de ler a Bíblia.
E quando o espiritual diminui, meus irmãos, quando o foco é só na carne ou na alma, e o espiritual ele cai, o que acontece com a carne? Ela grita mais forte, ela fala mais alto. Por isso que nós temos que tomar o cuidado com a alma, porque ela nos boicota o tempo todo. Nós somos seres espirituais, irmãos, e nós não podemos viver na alma. Você não é um ser almático, você tem que ser um ser espiritual. Espiritual. Como eu disse, não adianta entender as coisas espirituais na alma. Não adianta, porque a alma, ela vai às vezes se basear só na razão, só no racional. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Precisamos colocar a alma no lugar dela. Olha esse texto de Salmo 42, do versículo 1 ao 5. Vamos ler juntos aqui? Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me diziam continuamente: o teu Deus, onde está? Versículo 4. Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava e como a multidão de povos guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor, multidão em festa. Versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Olha só o salmista aqui perguntando: por que se abates, ó minha alma? Nós acabamos de ler aqui, no início dos primeiros versículos, ele falando que a alma dele exulta por Deus, anseia pelo Criador, mas de repente a própria alma se encontra abatida, e ele mesmo pergunta para ele mesmo, para a alma: por que estás abatido, ó minha alma? Por que estás? Por que se inquietas dentro de mim? Crede em Deus. Então às vezes nós temos que falar para a gente mesmo, para a nossa alma: Sérgio, espere em Deus. Porque às vezes a gente levanta, às vezes mais triste, a nossa alma mais entristecida. Quando acontecer isso, meu irmão, ora a Deus e fala assim: por que se abate a minha alma? Salmo 103, olha só. Bendize, esse é o mais famoso, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Mais uma vez o salmista falando para ele: bendize a minha alma ao Senhor, bendize, louve ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o nome de Jesus, no nome do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século ou com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, ou seja, da nossa alma, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, como é que nós vamos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Quando nós renovamos a nossa mente, quando nós renovamos a nossa alma. Tiago capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. A palavra de Deus, ela tem que ser imputada em nós, para que nós possamos ser salvos. Talvez você algum dia, assim como eu, levantou a mão aqui, ou algum outro lugar, aceitou a Jesus, se entregou, você fez a oração de confissão, você foi salvo, mas existe uma caminhada diária do cristão, que é a salvação da nossa alma o tempo todo.
Porque nós precisamos ter a palavra de Deus, o Espírito Santo falando com a gente e nos salvando diariamente. E só tem uma coisa que é capaz de salvar a nossa alma, a sua alma: a palavra. Não tem outro jeito. Só a palavra é capaz de salvar a nossa alma. É a palavra alimentando o nosso espírito, é capaz de colocar a alma no lugar dela. Nós só vamos conseguir viver equilibrados, equilibrando as nossas emoções, quando nós formos alimentados pela palavra no nosso espírito e colocando a nossa alma no lugar dela. Porque a alma, como eu disse aqui, é tudo aquilo que você vai vivendo e você vai absorvendo. Às vezes você pensa que não, mas sim, quando aperta, está ali. E essa palavra é o poder de Deus que vai fazendo com que você se conheça ainda mais e que você consiga colocar sua alma no lugar. Eu tinha uma dificuldade muito grande, irmãos. Eu era mais novo, né? Graças a Deus. Quando eu jogava bola. Meu apelido na escola era, pra você ter ideia, era Incrível Hulk. Vocês vão rir, né? Mas pode rir. Era Incrível Hulk. Porque alguns colegas viravam para mim e falavam assim: ah lá, gente, está ficando verde. Que eu começava assim, sabe? Começava a ficar nervoso. Eles colocaram o apelido de Incrível Hulk, né? E eu cheguei a ficar sem jogar futebol uns 2 anos. Eu falei, não quero mais isso. Porque isso está me trazendo vários problemas, várias dificuldades. Eu não conseguia me controlar, gente. Entenda, eu já era cristão, já tinha o Espírito Santo de Deus, e a igreja orava, jejuava, tempo com Deus, Espírito, ok. Estava jogando futebol, ou seja, exercitando o meu corpo, praticando uma atividade física, mas a minha alma estava gritando e eu não conseguia ter o controle. E depois de 3 anos sem jogar, um amigo da igreja chamou: vamos jogar futebol e tal. Eu falei: não, rapaz, um tempo atrás aí, sabe, eu não me controlava, perdi o controle. Na hora o Espírito Santo falou assim comigo: mas o problema está no futebol ou está em você? Porque você parar de jogar futebol é muito fácil, mas se o problema estiver com você, e é com você. Eu precisei parar de jogar 3 anos para poder o Espírito Santo falar isso comigo. E eu consegui entender que eu preciso colocar a minha alma no lugar dela. Porque se eu deixar ela gritar, gente, no seu relacionamento com sua esposa diário, na sua casa, se você deixar a sua alma falar mais alto, começa a discussão, um querendo falar mais que o outro, não, porque isso, porque aquilo, e começa. Nós precisamos ter uma vida equilibrada. A vida com Deus, meu irmão, é uma vida equilibrada, equilibrando todas essas 3 áreas. Isso não é fácil, isso não é da noite para o dia. Mas a minha pregação, minha palavra para você é que você saia daqui hoje, consciente que nós precisamos ter esse equilíbrio. Sempre sendo fortalecidos pela palavra do Senhor no seu espírito, tendo o seu espírito fortalecidos, para que sua alma seja equilibrada. A nossa alma precisa ser bombardeada com a palavra. Os pensamentos de antes, irmãos, não servem mais para hoje. Se tem palavra, a mente tem que ser renovada, como nós falamos aqui de Romanos capítulo 12, versículo 2. Se tem palavra, se a palavra é pregada, tem que ter renovação da mente. Tem pessoas que dizem que nasceram de novo, e é verdade, que se dizem crentes, mas vivem as mesmas coisas. Você sabe por quê? Porque a palavra na verdade ficou parada na alma. Presta atenção. Ouviu a palavra, mas a palavra ela chegou na alma. Lembra que a alma é a nossa mente, amém? A nossa alma tem que ser renovada pela palavra, amém? Mas ela parou na alma, ela não foi para o espírito. Só que ela chegou na alma como informação, mas não entrou no espírito como revelação. Porque é no espírito que a palavra de Deus ela é revelada para a gente.
Se a palavra que está sendo ministrada, você está tendo conhecimento, você está estudando, mas se a palavra ficar só presa na alma, na mente, não adianta. Você vai continuar tendo as mesmas atitudes. Informação não salva ninguém, não transforma ninguém. Mas o que te transforma, meu irmão, é o conhecimento da palavra, porque é ela que vai nos libertar. É a palavra que equilibra as nossas emoções. Por isso que nos nossos cultos, isso é cultural aqui da nossa igreja, graças a Deus, o ápice do culto é a palavra. O momento principal do culto é a palavra. Claro que o culto ele é feito de várias outras coisas, não querendo menosprezar nenhum ou nem outro. Mas por isso que a gente dá muito ênfase à palavra. E eu conversando com o pastor, o trabalho que tem sido feito justamente é para que você e eu, irmãos, tenhamos cada vez mais o conhecimento pleno da palavra de Deus. A visão nossa, irmãos, é que cada cristão chegue ao pleno conhecimento de Deus. Seja salvo, não é assim o texto? Seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento de Deus. Aleluia! Já vou finalizar. Mas antes eu gostaria que os irmãos pudessem ler aqui para mim Romanos, capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aleluia. Versículo 16. Pode pular para o 16, por favor. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia! Você e eu somos filhos de Deus. Aleluia! Talvez você esteja perguntando, e Eutico, pastor, onde que entra Eutico nessa história aí? Vamos chegar lá, amém? Vamos chegar lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meu irmão, não adianta você tentar entender Deus com base na emoção. Vai ter culto, irmão, que você vai parecer que aqui você está flutuando. Aquele corinho que diz que não sabe se o céu desceu, se essa igreja subiu, mas o Espírito Santo de Deus é derramado naquela coisa maravilhosa. Mas vai ter culto, que ele vai vir como uma brisa, calmo. E se você se basear apenas na experiência de Deus só na emoção, tem gente que fala assim, ó, nossa, que palavra, olha só, até arrepiei. Mas peraí, então quer dizer que o culto que não tiver nada assim dessas coisas, Jesus não veio, Deus não veio? Como é que é isso? Por isso que o nosso relacionamento não pode ser baseado em emoção. O seu relacionamento com Deus, irmão, não pode ser só na alma. Ela tem que ser no corpo, na alma e no espírito. Ele te fez como essas três partes, corpo, alma e espírito, para que todas essas áreas glorificassem a Deus. Por isso que tem texto que diz, batei palmas todos os povos, celebrai o Senhor com júbilo, com dança, com alegria. Aleluia! Você sabe quais são os piores cultos? Assim, na verdade, na ótica da pessoa, né? É quando você não está bem com você mesmo. Quando você não está bem com você, aí você pensa assim, não, culto hoje, louvor, palavra. Vamos voltar para o texto de Eutico? Aleluia. Põe lá para a gente, por favor, irmão. Atos capítulo 20.
deixa eu só pedir mais um. Vem cá, meu irmão aí, vem cá. Você vai ser o Eutico, amém? Você consegue ficar aqui? Isso, fica aí. Vira para frente. Se lembra lá do texto, gente? Se lembra do texto de Eutico? Onde que Eutico estava? Sentado na janela. O que é a janela de um grande cenáculo? Janela é aquela parte que não é a parte nem de dentro nem de fora. Presta atenção, gente. Aonde que Eutico estava? Ele estava no meio. Meu irmão, se você tem vivido na alma, no meio, você não está nem na parte de fora, você nem está na parte de dentro, você está no meio. Olha o perigo que você está correndo. E Eutico estava ali no meio. E a palavra de Deus diz que Paulo pregando, já estava chegando perto de meia-noite. O que aconteceu com Eutico? Eutico. E pode ficar deitado aí. Caiu do terceiro andar e foi dado como morto. Eutico, irmãos, representa aqueles que vivem na alma. Não está dentro nem fora, está no meio do caminho. Só vive na emoção. Em Apocalipse, diz assim: antes fosse frio ou quente, mais morno eu vou vomitar da minha boca. Aonde que nós temos vivido? Quem tem sido você? Mas esse texto não acaba por aqui. Porque se Eutico representa justamente isso tudo que eu falei para vocês, e nós estamos aqui no culto de gerações, o culto da família. Eu imagino que muitas pessoas falaram assim: tá vendo? Eutico, eu já sabia que ele ia cair, porque eu falei para ele várias vezes: você só fica na janela, você não está dentro, você vai acabar caindo e vai morrer. Eu avisei. E quando o Eutico representa todas essas pessoas que caem, que morrem espiritualmente, as primeiras pessoas levantam para falar assim: eu já sabia que ele ia cair, porque ele só vivia na alma, ele só vivia na emoção, ele não queria saber nada de Deus. Vem para o culto final de semana, no sábado, no domingo, aquela bênção, mas chega na segunda-feira, volta para a mesma vida. Só que Paulo, ele dá uma demonstração, gente, maravilhosa. E o que Paulo faz é o que Jesus fez por mim e por você. Enquanto umas pessoas criticam aquelas pessoas que estavam vivendo na alma, vivendo de emoções, não viviam uma vida espiritual, viviam na alma, e acabam caindo, e as pessoas começam a apontar o dedo: eu já sabia que isso ia acontecer, o casamento não estava legal, estava tudo caminhando, eu sabia, está vendo? Paulo estava pregando no texto, você se lembra do detalhe do texto? Era um lugar muito de luz, tinha muitas luzes, ou seja, Paulo representa ali o Espírito, o culto maravilhoso, que as pessoas estavam ali ouvindo ele. Paulo sai de onde ele estava, passa pela janela onde Eutico estava sentado, ou seja, ele sai do Espírito, passa ali na alma, que é aquele ponto de intermediário, e vai até o lado de fora, e vira para Eutico. O que ele fala para Eutico? Eutico, eu te ordeno, levanta. Foi isso que Paulo falou? Foi, gente. Se lembra do texto? O que Paulo fez? O texto diz que Paulo, se prostrando, ele pegou e o abraçou. Abraçou Eutico. Abraçou. E na mesma hora que ele abraçou, Eutico ressuscitou e foi dado como vivo. Talvez você, irmão, ou seu casamento, ou a sua vida,
Algumas pessoas já falam assim, não adianta mais, não tem mais jeito, já morreu. Eutico caiu do terceiro andar, já está sem vida, não adianta mais. Mas a última palavra vem de Deus. Ou então você está como Eutico, não chegou a cair, mas está vivendo na janela. Não está dentro, não está fora, está ali no meio termo. Vai, não vai, fica aquela coisa toda. Esse é o momento, meu irmão, de você sair da janela, sair da vida da alma, sair das emoções e vir para a luz. E aqui como pastor da igreja, junto com os pastores, com a liderança aqui dos Gerações, nós vamos ser como Paulo na vida de vocês. Ao invés de jogarmos pedra, ou apontarmos defeitos ou dificuldades, nós vamos lá, sair da parte do espiritual, passarmos pela alma, e irmos lá fora, buscarmos vocês e trazemos vocês de volta. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Obrigado, meu irmão.